Seja bem-vindo ao NXCast, o podcast que fala sobre empreendedorismo, família e estilo de vida. Hoje eu estou aqui com meu amigo Rui Cruz, sócio proprietário da RBV, e o meu amigo Michael Wolff, proprietário da MRW Imob. Rui, como é que você chegou até aqui? Faça conte uma breve história até você chegar aqui. Primeiramente, obrigado, Antônio. É um prazer estar aqui na tua inauguração do teu podcast. Sinto-me muito lisonjeado. Então, sou o Rui, né? Para quem não conhece português, dá para ver pelo sotaque, né? Marido da Silvia, pai da Alicia, do Enzo, minha base familiar, né? Cheguei aqui há 14 anos, né? E como deves pensar, essa é uma das perguntas que eu já respondi centenas de vezes, né? As pessoas perguntam várias vezes: Rui, o que é que vieste fazer para aqui, para o Brasil, né? Já que a gente quer ir para a Europa muitas vezes, e o que é que a gente vai fazer para o Brasil, né? Eu costumo falar, né? Eu não vim para o Brasil, né? Eu vim para Floripa, né? Então é um pouco diferente. É um pouquinho diferente, né? E pronto, então eu vim para cá há 14 anos, sou engenheiro civil de formação, tenho mestrado, me formei em Lisboa, sou de Faro, no sul de Portugal, no Algarve. Cara, a decisão da minha vida sempre foi muito racional, né? Sempre fui uma pessoa muito racional. E eu entendo que muitas vezes as pessoas tomam muitas vezes algumas decisões de forma emotiva, né? E eu procuro sempre racionalizar muito todas as grandes tomadas de decisão da minha vida, né? E às vezes nem sempre a gente sabe o que é que quer, mas eu sempre tentei responder a duas perguntas: o que é que quero ou o que é que não quero, né? E chega às vezes um momento da vida que a gente pode não saber ao certo o que é que quer, mas sabe o que é que não quer. E quando a gente não quer, a gente acho que tem que mudar, né? Tem um ditado que é: quem não está mal que se mude, né? Quem está mal que se mude. A gente não pode mudar o nosso ambiente à nossa volta, né? Mas podemos mudar de local e de ambiente, né? Então foi basicamente isso que aconteceu, né? Em 2011 a Europa passava por uma crise muito forte a nível da construção civil. Eu tinha amigos meus que foram obrigados a emigrar, né? Eu trabalhava na época numa multinacional em Portugal, e as obras pararam todas, estava com obra grande parou tudo, né? E aí uma demissão em massa, eu fui colocado, os melhorzinhos foram colocados assim, tipo em gavetas, né? Então eu fui colocado em pós-venda, que é lá 1 ano e pouco, uma escola muito boa, mas cara, não era aquilo que eu queria, né? E então para prosperar eu tinha que sair, né? E aí eu tinha duas opções: ou saía por conta das empresas, que nessa época estava indo muito para Angola, Moçambique, Guiné, ou pegava na mochila, escolhia um destino e ia tentar a sorte, né? Sim. E foi por aí. Resumidamente foi por aí. Então, em vez de ir com conforto ou com uma segurança de uma empresa, mas também com uma mochila de: olha, hoje estás aqui, amanhã estás ali, né? Uhum. Aí eu resolvi então, junto com a minha esposa, que ela é portuguesa também, e a gente resolveu então tentar a sorte, né? No Brasil, que a gente não conhecia, Florianópolis, e pronto, e é basicamente esse o grande start assim da nossa chegada aqui à capital dos catarinenses. E tu, Michael, como bom gaúcho, veio parar aqui também, né? Eu também sou gaúcho, para quem não sabe. Eu acho que o sonho de quase todo gaúcho é vir morar em Florianópolis. A gente já conquistou isso. Eu desde criança, era meu sonho. Eu vinha muito pequeno, até acho que na barriga da minha mãe já vinha para cá. E aí eu surfo, então sempre quis vir morar aqui. E aí consegui realizar esse sonho mais velho, né? Eu tô aqui vai fazer em torno de 4 ou 5 anos. E acho que tu já tá um pouco mais tempo que eu, né, Michael? Desde Conta 2013. um pouco da tua história aí. Então, meu nome é Michael Wolff, sou gaúcho do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha bem pequena, chamada Cerro Grande do Sul. Vim para Santa Catarina, né, em 2013, foi maio de 2013. Já trabalhava no mercado de diagnóstico por imagem, na área de venda de equipamentos, né?
e tive um convite para vir trabalhar para cá. Atuava num distribuidor de lá. Vim trabalhar na Siemens, uma empresa multinacional alemã, e foi aí que eu cheguei em Santa Catarina. Primeiramente, eu cheguei em Balneário Camboriú, fiquei 4 anos e 3 meses morando lá, depois que eu vim para Florianópolis, né, em 2017, que eu vim para Florianópolis. Hoje eu sou casado com a Lília, desde 2018, então em 2017 eu vim para Florianópolis, em 2018 conheci a Lília, temos a Lívia de 5 anos, a Lara de 3 anos, né? Adoro Florianópolis, enfim, depois que mudei para cá, não me vejo morando em uma outra cidade, em um outro lugar, até porque a Lilian é daqui, né, tem família aqui, a gente se estabeleceu aqui, tem vínculos, empregos e amigos, enfim, família, então gosto muito daqui, amo o Rio Grande do Sul, mas hoje Florianópolis é a cidade que a gente escolheu para morar, para viver, enfim, então sou muito feliz de morar aqui. E para empreender, né? Vocês dois são empreendedores, né? Atualmente, antes tu não era, né, Michael? Exatamente. E tu, Rui, tá também no início da jornada. E como começou a... Tu sempre quis empreender? O que te motivou a querer empreender? Então, eu falo que empreender pode ter vários motivos, né? Mas que muitas vezes as pessoas quererem fazer algo mais, né? Querer um pouco mais. Então isso e junto muitas vezes com necessidade, né? Então quando a gente vê, estou num local que não está tão bom, né? Por que não tentar a sorte, né? Por que não fazer algo diferente do nosso jeito, né? Se resulta bem dentro, por que não há de resultar bem fora, né? E eu sempre fui uma pessoa que, onde quer que eu trabalhei, né? Empresas que eu trabalhei, sempre levei comigo como fosse algo meu, né? Então, sempre essa disposição de fazer algo como se fosse para mim, né? O famoso vestiu a camisa. Vestir a Faz camisa. total diferença. Exatamente. E aí, cara, então foi uma sequência, né? Quando eu vim para cá, eu fui trabalhar numa empresa, trabalhava numa multinacional, conforme eu falei, em Portugal, né? Vim para cá para trabalhar numa empresa menor, né? Trabalhamos no Brasil todo, fazemos várias obras no Brasil todo e algumas aqui em Floripa. E a empresa depois de 2014 teve aquela crise grande também da construção civil, né? 2014, 2015, né? E a empresa acabou por não conseguir ultrapassar essa crise tão bem, né? E foi quando então me deu o start, por que não, né? Em plena crise, né? Em 2016, por que não começar algo do início meu, né? Então comecei a abrir aí a minha primeira empresa, que é a RC Engenharia, né? Que era vocacionada para gestão de obra, né? A parte de engenharia a nível de gestão de obra. E aí eu fui fazendo, fui trabalhando, comecei com uma parceria muito boa com a engenheira Verônica, na época, que ela é a primeira CREA feminina de Santa Catarina, tá? E aí elas, por ter um nome muito forte aqui na construção civil, né? Já estava numa fase da vida com netos, né? Então já não queria tanta incomodação. Aí a gente fez uma parceria legal, né? Então ela muitas vezes tinha os contatos que eu não tinha. E aí me conseguiu abrir ali as primeiras obras, né? E foi quando então a gente começou a trabalhar juntos, né? Depois, mais tarde, começou tudo a dar certo, né? Então, várias obras. E mais tarde, então, começou outro gatilho, que é aquilo que eu estou hoje, né? Então, hoje, minha maior energia é RBV, que é uma incorporadora, né? Que é o passo seguinte na vida de um engenheiro, né? Como sócio, Gustavo. E aí a gente, então, tá nessa energia de fazer mais, fazer diferente, né? Deixar um propósito na cidade para que as coisas possam melhorar, né? Ou seja, acho que todo empreendedor, né, tem que ter esse objetivo, melhorar, né? E fazer com que as coisas sejam diferentes, né? E tu, Michael? Depois de algum tempo, né?
trabalhando em empresas, em multinacionais, né? Boas empresas, foi na GE, foi na Siemens, né? Grandes empresas aí mundialmente conhecidas. O que te levou a tirar até um tempo sabático, né? Não é qualquer pessoa que consegue isso, mas isso tem que se preparar, né? O que agora... para quem não sabe, o Michael é nosso cliente da NX, então a gente começou a fazer toda a estruturação dele, posicionamento, e estamos no início dessa jornada, né? Espero que seja longa a nossa jornada com ele, e é isso, Michael. O que te leva agora a querer empreender, né? Principalmente nesse ramo imobiliário, né? Tu tá seguindo uma linha não somente como, digamos, corretor, né? Tu também quer seguir a linha de leilões, né? E tudo, digamos que é investimento, tu já tá abrindo o teu leque, né? Realmente olhando o mercado para o que tá acontecendo, né? E Florianópolis, a gente sabe que hoje em dia é uma das maiores cidades aí com um dos maiores metros quadrados mais caros, né? Mais valorizados do país, né? Então, o que te leva agora a realmente, além desses fatores, a querer empreender aqui em Florianópolis? Acho que primeiro vem de berço, né? A minha família é uma família empreendedora, como falei, né? Sou do interior do Rio Grande do Sul. Todos lá tem negócio. Minha avó era dona da rodoviária, minha Dinda é dona de farmácia, meu primo é dono de posto, enfim, a família sempre foi muito empreendedora, né? Meu pai começou muito cedo, era caminhoneiro, minha mãe professora, meu pai com 20, 21 anos tomou o primeiro financiamento da vida dele, era cobrador do avô, resolveu virar empreendedor, comprou um caminhão com dinheiro a juros do sogro, né, do meu avô materno. Então, eu acho que isso vem desde muito pequeno. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 9 para 10 anos já trabalhei na lancheria da rodoviária da minha avó, trabalhei na carpintaria do meu avô fazia carroça, carreta, as coisas para colono, assim. Depois trabalhei com meu pai nos caminhões, na transportadora, minha mãe tinha loja. Aí depois eu fui para Porto Alegre estudar, comecei a trabalhar em Porto Alegre, estagiei numa área, uma empresa na EGS, era uma empresa de telefonia, fui promovido, depois fui para a indústria farmacêutica, fiquei 2 anos trabalhando na indústria farmacêutica, no Lilly, uma outra multinacional também muito grande desse segmento. Concluí a faculdade, fui morar fora, morei 1 ano na Austrália, retornando, entrei no segmento que eu comentei antes de venda de equipamentos médicos, né? Então, em 2011, eu comecei nessa área comercial, e assim, como o Rui comentou, eu sempre tive esse olhar de dono, né? Quando eu comecei na distribuidora, tive a oportunidade de vir para Santa Catarina pela Siemens, foi uma oportunidade muito importante para mim, aqui eu era dono do estado, vamos dizer assim, né? Então, eu era o único vendedor de Santa Catarina, tinha uma carteira onde eu quisesse, clínica, hospital, né? Visitar todos os médicos, ultrassonografista, clínicas maiores, menores, hospitais público, privado, enfim, o mercado era todo meu. Então, o meu olhar era de dono. Aquilo ali era minha lojinha, né? Sim. Minha lojinha tinha que dar certo. Eu tinha um salário fixo baixo e uma comissão que era o quanto mais eu vendesse, mais eu ganhava. Então, eu era muito novo, né? Com 24 anos, assumi essa posição. É uma posição que era importante. Aqui muita gente ficava de olho, assim, queria essa minha vaga. Trabalhando na Siemens. Exato, era uma vaga bem cobiçada. Então, comecei ali, na Siemens fiquei quase 9 anos. Depois fui para General Electric, 1 ano e meio. Trabalhei depois com meu tio numa distribuidora que ele representa a Philips no Rio Grande do Sul. Resolvi tirar 1 ano sabático, fiquei 1 ano parado, aproveitei família, fiz outras coisas, aula de bateria, comecei a estudar italiano, comecei a estudar outras coisas do mercado imobiliário e aí agora resolvi empreender. Mas uma frase que eu conto, assim, hoje conversando com vários amigos, né, contando esse meu novo projeto, uma frase que eu conto, que eu falo, assim, que me marcou muito quando eu estava na Siemens e nasceu a minha primeira filha, a Lívia, e eu tive 20 dias de licença paternidade. Aí, quando eu ia retornar, no domingo, eu deitei na cama com a Lília, né? E aí eu falei pra ele, segundo eu ia voltar a trabalhar, ia viajar, e eu falei pra ele, agora eu tenho medo de morrer, porque agora eu sou pai. Então isso foi uma mudança, uma virada de chave na minha cabeça, entendeu? Aquilo ali eu sabia que eu era bem sucedido, que eu ganhava bem, que eu tinha um bom emprego, mas agora eu tinha uma esposa e uma filha. E o desejo de ter outra filha, e logo depois ela veio. Então, eu sabia que ali eu tinha que fazer algo, ia mudar alguma coisa. Eu só dependia de mim mesmo. Então, aquilo foi me marcando e eu fui cansando, vamos dizer assim, dessa vida de... Era um emprego muito bom, com remuneração muito boa, mas um trabalho que me exigia viagens longas, né? Imagina sair de Florianópolis e a Chapecó de carro, 7 horas de carro, uma pista simples, BR-252, né? Muitos riscos, enfim. Toda hora pegando avião, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim. Então,
Hoje para você ir de Curitiba, de Floripa para Curitiba, deveria levar umas 3 horas e meia, você leva umas 6, 7 horas para ir, 6, 7 horas para voltar. Perfeito. Então, isso não estava cabendo mais para mim, assim. Então, foi aí que eu resolvi mudar. Eu sempre fui apaixonado pelo mercado imobiliário, já invisto desde 2016, 2017, já fiz bons investimentos, já fiz alguns não tão bons, enfim, a gente vai aprendendo. Faz parte da jornada, né? Vai ajustando, mas é um mercado que me chama muita atenção, gosto muito do mercado imobiliário, então resolvi empreender nesse mercado, né? Então agora eu montei a MRW Imob, né? Uma empresa que, essa é a ideia, é trabalhar, não ser só um corretor, mas é tentar trazer oportunidades diferentes, né? Para públicos diferentes, principalmente pensando como investidor, né? Eu sou um investidor do mercado imobiliário hoje, né? 100% do meu patrimônio, da minha família, da Lilian, está no mercado imobiliário hoje, porque eu acredito no mercado imobiliário, né? Então é em skin da game total e é nisso que eu acredito. Então eu não vou te oferecer Bitcoin, eu não vou te oferecer, não, eu te ofereço alguma solução no mercado imobiliário para te rentabilizar o teu patrimônio e ter a liberdade financeira que tu deseja. Eu já alcancei uma liberdade financeira muito razoável, muito agradável, muito por conta do mercado imobiliário, então gostaria que outras pessoas também tivessem esse acesso, outras pessoas também pudessem ter essa possibilidade, né, de aumentar seu patrimônio, passar a ter um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de paz no seu dia a dia, enfim. Perfeito, e hoje ainda é muito tabu ainda investimentos, né? A gente sabe que tem muitos médicos, tem muitos realmente que tem condições e acaba realmente não investindo, né? O seu patrimônio, muitas vezes deixando o dinheiro lá numa poupança que tem uma rentabilidade mínima, né? Sendo que hoje em dia tu comprar um imóvel, principalmente em Florianópolis, na planta, ou a rentabilidade é absurda. É absurda, né? Uhum. Então, se as pessoas mudarem um pouco essa visão aí, certamente o nosso país já poderia estar um pouquinho melhor, né, nessa situação. Rui, quando você tomar a decisão de vir para o Brasil? Então, um pouco como é que foi esse processo, né? Um pouco eu falei há pouco no início, né? Aquilo que a gente vivia em Lisboa, né? Na época. A nível de trabalho, como é que eu ia dizer? Existe uma diferença muito grande a nível cultural, a nível laboral, Portugal e Brasil, né? Costumo falar que quando eu cheguei aqui eu só ouvia falar direito, é meu direito, é meu direito, é meu direito, né? E as pessoas não falavam dever, né? Então todo mundo tinha direitos, mas deveres ninguém falava. Em Portugal é um pouquinho diferente, tá? Em Portugal, como eu falei, trabalhei nessa multinacional, lá não tem hora extra e a gente trabalhava. Ter uma ideia, eu costumo falar sempre que era algo sintomático, né? O nosso horário de trabalho era das 8 às 18 horas, né? Mas às 20 horas chegava sempre o dono da empresa com um caderninho anotando as pessoas que estavam trabalhando e que não estavam, né? Então a gente é normal trabalhar 14, 15 horas por dia em Portugal. E algo que sempre me fez muita confusão, não é? Era ver colegas meus que, cara, não viam os filhos durante a semana acordados, né? Porque eles saíam mais cedo os filhos acordarem, chegavam mais tarde quando os filhos já estavam dormindo. Então, cara, vários colegas meus falavam: Rui, eu esta semana não vi os meus filhos acordados, né? E aí entra um pouquinho aquilo que eu falei há pouco, né? É aquilo que eu não quero. Eu não queria isso para a minha vida, né? E aí quando houve o gatilho, então, da crise, né? E eu também não queria ir para Angola, Moçambique, para a África. Disse, não, cara, eu vou sair. Minha família também é família de imigrante, né? Minha mãe nasceu em Angola, apesar dos meus avós serem portugueses. O meu pai morou em Andorra, que é ali entre Espanha e França. Então a minha família sempre foi muito, assim, de tentar a sorte, né? E eu tenho isso no sangue, né? E então, cara, vou. Aí comecei a olhar, né? Comecei a girar o globo e a ver o que é que podia se encaixar melhor, né? O meu inglês nunca foi o meu forte, né? Então, então vamos lá. Estados Unidos, Austrália, que na época era países também bem legais, assim, para morar, eu coloquei assim meio que de lado. Apareceu o Brasil, né? O Brasil, que a gente sempre, em Portugal, passava sempre as novelas da Globo, né? Então a gente meio que sempre teve aquela paixão pelo sotaque brasileiro, né? Pela vida, pela forma de ser, né? E olha, cara, vamos lá, para o Brasil. Pronto. E, por outro lado... Chegou a ter alguma, além do Brasil, outro país, outra cidade que vocês ficaram? Não. Aí eu fui, não, cara, eu vou
testar, né? Aí comecei a olhar, pesquisar, né? Lá em Portugal passava muito a questão da criminalidade, até São Paulo e Rio de Janeiro eu nunca ia, mas valia ir para a faixa de Gaza, que ficava mais tranquilo, né? Faz sentido. Ficava mais tranquilo, porque lá passa só o pior, né? E aí eu comecei a ver, tem que ter aeroporto, porque eu preciso estar em Portugal em 24 horas, né? A minha família está toda lá, os meus amigos, né? Então, tinha que ter aeroporto na época, né? Tinha que ter serviços básicos, né? Então, tinha que ser uma cidade estruturada, tinha que ter praia, né? E tinha que ter segurança. Eu começo a dar o Google, Floripa, Florianópolis. Que legal, vamos lá. E aí eu me lembrava, às vezes, das novelas, Florianópolis, qualquer coisa assim. Cara, mas eu vou te ser sincero, Florianópolis é uma cidade que em Portugal está muito fora do radar a nível do Brasil, né? E quando eu fui olhar, é uma ilha, olha que legal. Morar numa ilha deve ser uma coisa legal assim, né? O que a gente fez? Eu peguei férias, né? Peguei lá 2 semanas de férias, não contei a ninguém, só muito pouca gente sabia. E vim para cá, para ver realmente como é que era esse negócio, né? Como é que, se eu me identificava, se não me identificava, né? Aí eu vim em junho, né? E aí, aí eu vim para o Brasil, né? E em junho é verão em Portugal. Eu vim para o Brasil, um país tropical. Aí o meu avião era de Lisboa, fazia escala em Porto Alegre e vinha para Floripa. E aí, em junho, o Rui vem de short e camiseta, né? Em Porto Alegre ainda. Em Porto Alegre ainda. Chego a Porto Alegre às 9 da noite, o meu voo era às 10 e perco o voo, como é óbvio, porque o voo atrasou. Então o Rui está às 10 da noite no aeroporto em Porto Alegre, assim, passando um frio com aquele... Conheci o Vento Sul, né? Seja bem-vindo. Conheci o Vento Sul, que lá em Portugal nós temos a Nortada, que a gente chama, né? Que é o Vento Sul. Conheci o Vento Sul e, cara, e depois começou... Eu costumo falar que a vida nos coloca muitas vezes pessoas muito boas no nosso caminho, né? Sempre. Nada por acaso. E então, perdi o voo e conheci uma senhora, né, a doutora Elisa Pimenta, que chegou assim... rapaz, olha só. O que é que você veio fazer aqui? Tá assim de camiseta, mas está louco ou quê? Não, eu vim cá, eu expliquei mais ou menos aqui, vim cá procurar trabalho, mas tu vais para Floripa, mas conheces alguém em Floripa? Eu, não, nunca sequer estive no Brasil. E ela, tá, ok. Então ela me passou o cartão, né? E disse, vamos almoçar. Me encontra, me liga e vamos almoçar, que eu quero saber um pouquinho mais da tua história, né? E assim fiz, né? Então, viemos depois para cá, aí tivemos uma conexão bem legal com ela me ajudou bastante, né? E eu tive cá 2 semanas. Primeira semana entreguei um monte de currículo, segunda semana entrevista e consegui uma oportunidade. Foi algo que me senti muito bem logo desde o primeiro minuto, né? E quando eu fechei essa oportunidade, eu liguei para a Sílvia, né? Porque ela é menos aventureira do que eu, esse tipo de coisa. E aí, assim, Sílvia, consegui, fechei. Em um silêncio lá do outro lado. Eu... Frio na barriga. Imagino, né? E ela, tá zoando, né, Rui? E eu, não, verdade. Consegui. Me havia falado que ela não viria, né? Porque, ela larga tudo, família, amigos, tudo, né? Que ela não tinha pensado vir, né? E então eu decidi, né? Então, me apaixonei pela cidade logo desde o primeiro momento. Disse, não, é aqui que eu vou fazer a minha história, vou construir a minha história, desenhar o meu futuro. E aí, voltei para Portugal. A Silvia depois reconsiderou, vendemos o que a gente lá tinha e viemos com 30 mil reais no bolso, né? Porque a gente tinha sempre um plano B que se as coisas não dessem certo, a gente tinha que voltar e recomeçar a vida, né? Sim. Então viemos com 30 mil reais no bolso e 24 mil foi gasto no carro que eu comprei da doutora Elisa. Tá bom. Precisava no carro. Um Fiesta 1.0, cinza, prata. Econômico. Só não podia estragar. Aí, não tinha ar-condicionado. Nossa! Mas tinha vidro. Tinha a janelinha que a gente abria. Mas isso para um engenheiro é bom chegar num carro assim, né? Cara, Na bom. obra, né? Cara, é bom pra obra, sim, né? Mas uma coisa que eu senti aqui no Brasil, né, que é muito diferente de Portugal, é a valorização que se dá à imagem, né? Claro. Cara, eu não estou dizendo que é o certo ou errado, né? Eu sempre, a vida me ensinou muito o que é o cultural,
né? Então a gente não pode, porque aqui é uma coisa, ali é outra, cara, não há o certo ou errado, há a cultura, né? E então, e a gente tem que respeitar a cultura para onde vem, tem que se adaptar a essa cultura, né? Mas, então, sim, respondendo à tua pergunta, para a obra é legal, a pessoa está ali num patamar, quase que falo de igualdade, né? Mas depois, para um passo mais à frente, acaba te prejudicando. Perfeito. Né? E então é isso, que a nossa vida começou assim. Começou assim só agora fazendo mais um parênteses, né? Mais uma história também. Quando a gente veio, dia 4 de setembro de 2011, tá? A gente era um congresso de médico aqui em Floripa. Cara, não havia hotéis. Não havia hotéis. E aí eu consegui um chalezinho ali na Lagoa. E 2 dias antes de eu vir, mandei um e-mail para a doutora Elisa, a gente sempre em contato, né? Doutora Elisa, ó, tô ouvindo, não sei o que, tá? E onde é que vai ficar? E não, vou ficar nesse chalezinho. De jeito nenhum, né? Aí a Silva vai pegar o próximo avião e vai voltar para Portugal. De jeito nenhum. Olha só, vou fazer uma coisa. O meu filho tá de lua de mel nos Estados Unidos. Tá? Olha que cara sortudo. Vais fazer o seguinte, cara. Aquilo que tu vais pagar nesse chalé, tu me vais, tu pagas para o meu filho e vais ficar lá o tempo que tu precisares até arrumares um apartamento. Cara, eu fiquei assim, aquela, pô, fez por mim aquilo que, cara, eu não faria, ainda mais por um desconhecido, né? Não faria, eu faria por alguém que conhecido, um amigo, óbvio, né? Mas alguém que eu não conhecia, isso não existe, né? Isso é algo que é outra situação que me apaixonou, né? Essa cultura brasileira, né? Esse carinho, esse conforto, esse calor humano, né? Aí a gente aceitou porque não tinha muita alternativa, né? Aí a vida, mais uma vez, né? A gente foi ali, era no Bellevue, que a gente chegou, que apartamento maravilhoso, condomínio maravilhoso, né? E foi o condomínio onde, mais tarde, uns anos mais tarde, numa reunião totalmente despretensiosa de um outro assunto, eu numa noite fechei a compra de um apartamento no Bellevue. Então, o primeiro apartamento que a gente comprou em Florianópolis foi no Bellevue, né? E aí a gente depois criou uma grande amizade com o Chico, né? Então é algo, cara, muito, muito legal. Então, esse foi o início da nossa história aqui em Floripa, respondendo um pouquinho à tua questão, um pouquinho já. Chico é o filho dela, né? O Chico, o filho da doutora Elisa, exatamente, né? Então é isso. Então a gente... foi esse o nosso início. Não. Aí tu, Michael, como é que foi essa tua chegada em Santa Catarina, né? Pelo visto, não foi muito agradável, digamos assim. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Sempre tem perrengues, né? Tem que ter, senão Depois eu vou contar um pouquinho da minha história. Beleza. Então, eu estava em Porto Alegre, como eu comentei, eu já atuava no mercado de venda de equipamentos médicos, trabalhava com um representante lá, um distribuidor da General Electric na época, e aí pintou a oportunidade, o convite de eu vir trabalhar na Siemens, né? Então, eu fiz entrevista, o processo todo. Na verdade, eu já estava olhando para as multinacionais, eu já tinha entendido que, eu não quero ficar num distribuidor, eu quero ir para uma multinacional. Naquele momento, eu estava participando de 3 processos. Era um na Siemens, um na Elsevier, que era uma editora de livros, que trabalhava com venda de livros, acho que era para a área médica, assim, era uma vaga lá de vendedor deles, e uma outra era na Medtronic, uma outra grande multinacional aí do segmento da área de saúde. Só um parênteses, como que tu entrava nessas vagas? Era LinkedIn, já tinha naquela época? Não, cara, aí que tá, é um negócio bacana até de contar, porque na Siemens, por exemplo, eu fui indicado, veja, eu trabalhava no concorrente, né, no distribuidor da General Electric, que é o maior concorrente da Siemens, visitava algumas pessoas, alguns médicos, teve 3 médicos que me indicaram para eu ser o vendedor, virar vendedor na Siemens, e eles nunca compraram de mim. Mas eu ia visitar eles, eu trocava ideia, eu batia papo, relacionamento, enfim. networking. Exato. Eles nunca compraram de mim. Minto, um deles tinha comprado de mim ultrassom, mas outros 2 não. Só gostavam de mim, da conversa, da troca de ideia, enfim. Então essas 3 pessoas me indicaram para o gerente da época, para o Éder. Tem um guri bom aí para te contratar e tal, Marco. Daí ele veio falar comigo. Ele falou, Marco, não tem vaga aqui, mas tem vaga em Santa Catarina, quer? Falei, cara, quero. Por que não?
Não tinha nada aqui em Santa Catarina, não tinha ninguém por mim aqui, vamos dizer, mas lá eu já estava em Porto Alegre, já não morava lá com a minha família, enfim. Saí de casa desde os 18 anos, eu saí e não voltei mais, né? Então, morei sozinho até casar com a Lília, uns 14, 15 anos sozinho, né? Só eu mesmo. Então, participei do processo, aí passei, e daí ele falou, beleza, tu começa agora foi ali finalzinho de abril, começa dia 1º de maio, e aí eu vim pra Santa Catarina. Quando eu cheguei em Santa Catarina, ele falou, Marco, onde é que tu vai morar? E daí eu pensei, cara, onde é que eu vou morar? Estrategicamente falando, para eu trabalhar melhor, eu pensei, cara, Balneário Camboriú acho que é melhor do que Florianópolis, porque Balneário Camboriú eu tô mais próximo de Blumenau, eu tô mais próximo de Joinville, para eu ir vir a Florianópolis é perto também, para eu ir pro interior, tanto faz, né? Eu saí de Balneário para ir para Chapecó, saí de Floripa para ir para Chapecó, eu fiquei entre Floripa e Balneário Camboriú nessa ocasião e resolvi ir para Balneário Camboriú. Era novo, tinha 23, 24 anos, aí um pouco depois até meu chefe veio me comentar, falei, cara, eu achei que ia dar tudo errado, porque tu era novo, um emprego bacana, querendo ou não, começando uma multinacional e tal, mas morando de frente pro mar, em Balneário Camboriú, solteiro, sozinho, esse guri não vai trabalhar. Eu morava na beira-mar, a 300 metros eu tinha UD, balada sertaneja, mais 300 metros pro outro lado eu tinha Shed, outra balada sertaneja, então eu falei, isso não vai dar certo. Mas, cara, eu aprendi desde muito cedo a dar valor, né, a ser comprometido, né, desempenhar as minhas funções, porque foi delegado para mim, eu vou fazer. Responsabilidade. Enfim. Exato. Eu tenho uma frase que eu carrego para mim muito forte, desde moleque, assim, é uma frase do Ayrton Senna. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso e à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Perfeito. Para mim é um lema essa frase. Então, hoje em dia tá muito, né? É melhor feito do que perfeito. Tá bom, pode ser, o começo até pode ser, mas, cara, tem que buscar o perfeito e fazer o perfeito. Perfeito. Então, como eu comentei antes também, eu assumi aquela vaga, cara, isso aqui é uma oportunidade da minha vida. Eu projetava, sempre fui um cara muito de planilha, de dinheiro, assim, de calcular coisas, assim, cara, pô, isso aqui dá pra ganhar muito dinheiro, dá pra viver bem, um bom emprego, tem que me agarrar nessa oportunidade aqui. Então, comecei a desbravar o estado inteiro. O estado tava meio desleixado, assim, tipo, o antigo vendedor não tava fazendo um bom trabalho, tanto que o próprio gerente, Marco, vai ter trabalho aqui, porque tava muito, muito ruim, assim, pouco explorado, pouco digamos. explorado, um oceano azul, sim, mas pouco explorado. Comecei a desbravar, brinca, esfregar maçaneta, gastar sola de sapato, o vendedor tem que fazer isso. Fui pro interior, pra onde tinha que ir. Principalmente nessa área médica, né? Exato. Cara, às vezes tinha lugares, cidadezinha com 20, 30 mil habitantes que ninguém visitava e eu tava lá, porque lá tem a oportunidade de vender um raio-x, um arco cirúrgico pra fazer cirurgias ortopédicas, essas coisas. E essa venda é longa, né? É demorada. É um processo longo. Eu trabalhava vendendo ressonância magnética, pra te ter uma ideia. Uma ressonância magnética hoje, a mais barata deve custar uns $600 mil hoje. Cheguei a vender máquinas de $1.700.000, $1 milhão, $700 mil, enfim. Então uma ressonância que é um dos mais caros dessa linha de equipamentos, é um produto que tu não vende do dia pra noite. Um apartamento, às vezes, é até meio emocional. Às vezes uma pessoa entra no stand e no plantão de venda lá resolveu comprar, compra. Não é tão comum também, mas acontece. Sim. Uma ressonância não vai fazer uma reunião, o cara não tá bom, manda o contrato que eu assino. É um projeto de longa data, né? De 6 meses, 1 ano, às vezes um projeto onde tu visita muita gente. É um processo, aprendi muito com isso, porque tu tem que visitar muitos stakeholders nesse negócio. Então tem que falar com o diretor do hospital, com o compras, tem que falar com o físico, médico, tem que falar com o técnico que opera as máquinas, tem que falar com a engenharia clínica que ajuda a manutenção das máquinas. Então é um processo, muita gente envolvida. E tu tem que ir costurando com todos eles, né? E tem que melhorar muito a oratória também, né? Tem que ter a oratória com todo mundo. Nessa época eu fui aprendendo, exato. Então imagina que eu sou formado em administração, com ênfase em comércio exterior. Eu fiz MBA em gestão comercial, nada a ver com a área da saúde. Então a maioria dos meus colegas vendedores ou era engenheiro e virou vendedor, ou era físico médico, virou vendedor, ou tinha até farmacêutico. Mas assim, todo mundo tinha ou um know-how muito técnico de engenharia, ou um know-how mais técnico da área da saúde. Eu não tinha nenhum dos dois. Eu não era nem técnico, nem tinha nada da saúde. Eu fui aprendendo aos poucos. Então, os primeiros 2 anos foram bem difíceis no sentido de muito trabalho, pouco retorno. Eu ganhava, assim, do que eu ganhava, 40% ia pro aluguel, 50% ia pro aluguel, sobrava muito pouco. Vivia legal, beleza, mas não sobrava nada. Aí eu fui conquistando, fazendo meu nome, enfim, as pessoas começaram a acreditar, confiar em mim, né? Tem um médico, o Dr. Rodolfo, da Digimax, uma grande empresa hoje nessa área, tem muitas filiais, enfim. É um dos médicos que eu via que não acreditava em mim. Assim, pô, quem é esse moleque aqui, com 23, 24 anos? Antes era o outro que me atendia, que era um cara mais experiente, mais veterano e tal. É 100% quase relacionamento, né? Exatamente.
Aí até confiar, não, peraí, mas esse menino não dá pra acreditar nele, tá? Faz sentido o que ele fala e tal. Então foi daí, depois dos 2 anos, aí comecei, acho que levei uns 2 anos pra vender minha primeira ressonância, equipamento maior, assim e tal. E aí comecei a vender mais e tal. Tive 3 anos muito bons, acho que foi 17, 18, 19. Fui o melhor vendedor dos 3 estados, tipo, melhor que Santa Catarina, melhor que o Rio Grande do Sul, melhor que Paraná. Entre os top 5, top 3 do Brasil, então com bastante volume de vendas. Foram anos muito bons. E aí eu consegui chegar onde eu imaginei lá em 2017, eu imaginei lá em 2013, né? Então, sei lá, 3, 4 anos depois eu cheguei onde eu via que tinha potencial e dava pra chegar. Voltando um pouco assim, a chegada em Camboriú, né? Por mais que seja menino novo, sozinho, solteiro e podendo ir na festa, fazer outras coisas, mas tinha momentos difíceis também, né? Sozinho total, não tinha nenhum amigo, nenhum conhecido, nenhum colega tinha. É diferente se mudar, de repente, para um ambiente onde vai ter um escritório, onde vai ter 50 pessoas que vai poder fazer um happy hour, fazer um churrasco durante a semana, enfim, nem isso eu tinha. Sim. Então, os domingos eram difíceis. Os domingos... Domingo é ruim, né? Domingueira batia aquela depressão. Então, assim, por muitas vezes, sei lá, sábado eu saía, dormia até tarde, beleza, mas domingo à tarde, assim, já era aquela... Eu sempre participava do grupo de Emaús, movimento da Igreja Católica, né, lá em Porto Alegre, quando vim pra cá. Então, sempre eu ia pra igreja. No domingo, era 6h30, acho que era missa lá em Balneário Camboriú. 6 ou 7, acho que era 7 da noite. Então, quando eu tava em casa, eu ia na missa lá no domingo. Mas eu também escapava muito, tipo, pra não passar o final de semana sozinho, eu pegava o carro na sexta, ia pra Porto Alegre, 500 quilômetros, ia lá, via uns amigos, fazia alguma festa, voltava no domingo, mais 500 quilômetros, e segunda, o pau torava de novo. Muito trabalho de novo. Então, eu desde muito cedo, assim, fui mais desbravador, né? Resolvi sair de casa para estudar, morei fora, também é uma outra história, né? Fui morar fora sem conhecer ninguém na Austrália, cheguei lá, eu e minha reserva de apartamento que eu tinha lá. Falava inglês? Minha escola para estudar. Fiz 2, 3 semestres de inglês na faculdade, um curso particular, né? Mas falava muito pouco, muito básico. Aprendi a falar mais inglês lá, de fato, porque eu estudava todos os dias, durante 4, 5 horas por dia, e trabalhava à tarde até o início da noite. Então, foi ali uma experiência muito válida. Tu ficou em qual cidade mesmo? Sydney. Sydney? Morei em Sydney. Lá também tem muito brasileiro lá, né? Tem muito brasileiro. Teve uma época que Onde é que não tem era brasileiro, né? Onde é que não tem, né? Não, acho que indiano hoje em dia tem mais, né? Lá também. Mas teve uma época, né? Eu lembro quando eu tinha 19... a galera saía do colégio, o início da faculdade, o pessoal ia pra Austrália, né? Eu quase quis ir. Eu quase fui. Pós-colégio. E aí acabou não acontecendo porque eu acabei entrando no exército. E aí eu fui pro exército, acabei ficando 8 anos no exército. Agora vou contar um pouquinho da minha história. Aí eu fiquei 8 anos no exército, passei tudo quanto é perrengue lá. Na verdade, eu queria ter ido pro CPOR, que é onde os oficiais. Eu fiz teste tudo, mas como não tinha padrinho, digamos assim, né? Eu acabei indo pra vala comum. E aí eu fui ser soldadinho mesmo, porque eu quis ser um pouco rebelde, porque meu pai falou, não, vai, eu te pago faculdade. Eu tava fazendo faculdade já de publicidade, quis ir tentar ser, aí fui soldadinho, passei perrengue, e aí fiquei lá durante 8 anos. 8 anos passa assim, né? E aí, depois do quartel, eu queria sair, queria ser vendedor de carros. Eu amo carro, né? E aí, o meu pai falou, não, vem trabalhar comigo. Ele tinha já a empresa dele de produtos químicos. E aí, eu fui trabalhar com ele. E aí, lá, eu era filho do dono, né? Então, tinha total liberdade. Eu gosto de surfar. Então, muitas vezes ia surfar na semana. Era em Porto Alegre. Eu ia a Tramandaí surfar, voltava. E aí, sim, foi se passando o tempo. 2018, o meu melhor amigo acaba falando, cara, tu que faz o marketing do teu pai, eu que fazia as coisinhas lá. E aí ele falou, cara, tu que faz, cria um logo pra mim. Criei um logo pra ele e aí ele falou, pô, cara, gostei, não sei o quê. Aí eu vou te indicar pra uma amiga. Aí quando vê, ele indicou pra uma amiga. E assim eu comecei, né? Fazendo um logo aqui, e aí comecei a fazer... Tava no início do Instagram, de empresas estarem no Instagram, e aí comecei a fazer a gestão de redes, né? Social media de algumas empresas. Foi assim que começou a minha jornada. Comecei fazendo
né, gestão de redes, na época eu não sabia nada de tráfego pago, e um pouquinho antes da pandemia eu já tinha em torno de 12, 13 clientes. E aí eu falei pro meu pai, vou sair da empresa. Ficou extremamente chateado, não queria que eu saísse, né? Falei, então eu comecei a trabalhar de home office antes quase do home office. E aí eu saí da empresa do meu pai, eu tinha a bancada tudo em casa, trabalhei fazendo, né, social media pros meus amigos e conhecidos que tinham empresa. Veio a pandemia, aí sim que eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Só que o meu pai, como ele tinha uma empresa de uma indústria química, ele começou a fazer álcool gel e álcool, né? Estourou, né? E aí... Aí, repare, ele sai da empresa antes de estourar. Será que eu era o problema? Aí ele sai da empresa, chega uma pandemia e a empresa estoura com álcool em gel. E aí o que acontece? Ele pediu pra eu ajudar ele, né? E aí acabei voltando pra empresa e aí tava fazendo os dois, só que, né? Quando tu acaba fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, tu acaba fazendo nada bem, né? Só que junto com isso, no final da pandemia, meu pai veio adoecer. Quando ele adoece, a gente descobre um tumor na cabeça dele. Do dia pra noite, eu tenho que assumir o controle da empresa, tudo, né? O Antônio, né, se vê nessa sinuca de bico, né? Eu tive que falar com todos os clientes que a gente que eu tinha, né? Não vou conseguir mais trabalhar com vocês, vou ter que cuidar da empresa do meu pai. E assim o Antônio acaba, né? Adiando esse meu sonho, né? Que eu tinha realmente me encontrado no marketing. Porque até então e eu vou dizer até mental, não era um cara maduro o suficiente para saber o que queria, né? Diferente de tu, eu vejo que na tua trajetória eu vejo uma história mais madura. A minha história não é tão madura assim. Eu fui amadurecer bem mais velho. Continuando essa jornada aí, meu pai adoeceu e 3 meses depois veio a falecer. O pai falecendo, fica eu com a empresa. Ele tinha dado o passo maior que a perna, digamos assim. Com o boom do Covid, ele acabou ampliando a fábrica, comprando maquinário. Então, ele deu um passo maior que a perna. E aí, depois o mercado voltou ao normal. Então, os produtos antigamente eram vendidos a XY, voltaram ao normal e a gente trabalhava muito com licitação. Ainda hoje o Antônio oferece presente de Natal ao quem já E aí foi assim que eu venho, né? Aí o pai faleceu, deu 3 meses depois para ajudar, a minha parceira acaba terminando o meu relacionamento, para dar mais uma força aí, para dar mais uma empurrada para baixo, né? Claro que foi merecido, agradeço isso, por isso que eu estou aqui hoje. Mais um pouquinho, o Antônio quebrado, né? Digamos assim, eu tava quebrando, falindo, recém-separado. Aí veio uma pessoa, a Camila, minha esposa, e me manda uma mensagem no Instagram, né? Eu tinha posto uma mensagem no story, aquelas meio depressivas, sei lá, de domingo, possivelmente. Pra vocês verem o nível da depressão e de como eu cheguei. Terminei meu relacionamento, meu casamento, e eu fui morar na fábrica da empresa, porque eu não queria ir morar com minha mãe, né? Eu não quis dizer pra ela que tinha me separado, que já era meu segundo casamento, isso aí é uma história para outra. E aí aconteceu que acabei botando uma mensagem no Instagram meio depressiva e a Camila foi lá e respondeu, olha, tá tudo bem contigo? E eu, não tá. E aí comecei a contar toda a história, né? Poxa, eu tô passando uma situação parecida também. Pra tu ver, né, como tu mesmo falou das pessoas que aparecem na nossa vida, né? A Camila, pra mim, é uma pessoa que realmente apareceu na minha vida, eu chamo ela de uma anjinha, né? Então, ela foi, aí a gente começou a se relacionar, isso foi mais ou menos começamos a trocar mensagem em agosto, em outubro a gente começa a ter alguma coisinha. No final de outubro, início de novembro, ela recebe a proposta para vir morar em Florianópolis, que essa é a proposta de emprego, que lá ela era simplesmente uma engenheira que era só mais uma numa empresa, e aqui ela recebe uma oferta de emprego bem mais interessante, e ela falou, olha, eu tô mal em Porto Alegre, não tenho mais nada a perder, vou pra Floripa, tu quer? Aí eu falei, cara, eu tô aqui quebrado, ferrado para não falar outra palavra. Falei, vai na frente, vou, né, depois. E foi assim que aconteceu, né? Assim que é um pouco da minha história. Então eu fechei tudo que tinha lá da empresa, paguei tudo que tinha, né, de fornecedores e tudo, e acabei vindo para Florianópolis somente com um cliente que era indicação da Camila, a Engrenabim, foi meu primeiro cliente
em Florianópolis aqui e comecei de novo uma jornada do zero, né? Mas graças a ela, paro tudo, aí eu vim ter o sonho, né? Realizar meu sonho, bem mais velho, de morar em Florianópolis. Quando tu chegou? Eu cheguei tinha 34, eu tô com 38 agora, 4 então anos. há 4 anos vai fazer, na verdade quase 5, e foi essa jornada, assim, e aí começamos os dois, né, juntamos os caquinhos, porque ela também tinha recém terminado o relacionamento dela, e viemos tentar a vida aqui. Como tu gosta de citar frase, já percebi agora, uma frase que uma vez me contaram, eu li uma vez, o ambiente que tu acaba adoecendo não é o ambiente que vai te curar. Então eu tava lá em Porto Alegre, tava num ambiente, digamos que eu estava doente, e o que me curou foi Florianópolis, né? E eu acho que nada é por acaso, como tu também eu já vi aí que tu falou agora sobre religião, né? Eu sou um cara que acredito em Deus, não tenho assim... Eu me considero espírita, mas eu acredito em Deus, né? A história da minha família sempre teve a religião muito próximo, e a nossa história da família também é uma montanha-russa. Eu acho que todo mundo é assim, mas a da minha família acaba... Então, mas é um papo para outra história. Mas hoje o mais importante, né, é o Eduzinho, né? Aí que tá, não, nós vamos chegar ainda, né? Aí, isso que eu tô recém nesse clã de vocês, eu tô recém há quase 5 meses. O Dudu tá com 4 e 20 dias aí, e vocês são 2 belos pais aí que eu já consigo acompanhar, né? Eu vejo que é um diferencial que a gente começa a ter uns propósitos diferentes, né? Como tu mesmo falou ali, tem coisas que não fazem mais sentido, né? Como pegar um carro, ficar muito tempo na estrada. Eu gosto muito de festa, você sabe, eu sou DJ, e hoje em dia eu não gosto mais de ficar muito tempo assim, eu nem tô mais divulgando mais esse trabalho que eu gosto, trabalho, hobby de fazer, não tá fazendo mais sentido no momento. Não né? encaixa mais. E aí é legal a gente mudar essa chave, como tu mesmo disse, né? Cada vez tu alinhando mais ao propósito, né? Das nossas vidas. E porque a Camila aperta contigo. Porque ela conhece a ferramenta que tem em casa, né? Mas vamos lá, pessoal. E sobre o boom imobiliário aqui em Florianópolis, né? Vamos voltar um pouquinho sobre o assunto. O que vocês pensam agora? O que vocês têm enxergado no momento? A gente sabe que Florianópolis é uma ilha, né? É uma ilha pequena e que tá todo mundo olhando para cá, né? Fora que, né, tem muita propaganda, né? Então, tudo tá acontecendo muito aqui, né? É um lugar pequeno, então daqui, e além de ser pequeno, vai crescer para cima, né? Então, o que vocês veem sobre o futuro de Florianópolis, sobre investimentos, se tem parceria, né? Como é que tá essa situação com a prefeitura, que a gente sabe que eles acabam freando muito dos projetos, né? O que tu vê um pouco, Rui, sobre isso? Vamos lá. Primeiro a gente tem que ter um contexto legal, né? No Brasil, Santa Catarina é uma bolha. E Floripa é uma bolha dentro da bolha. Né? Então isso aí já nos faz com que a gente seja privilegiado por morar aqui, né? E que seja a Floripa um alvo de cobiça a nível nacional e a nível internacional. Tá? Hoje Floripa é a segunda cidade do mundo mais nómadas digitais, tá? Internacionalmente. Aqui em off há pouco a gente estava falando da situação dos russos, não é? E então, cara, hoje Floripa está nos olhos do mundo, né? Conforme tu falaste, é uma ilha pequena, uma ilha em que 50% é APP, Área de Preservação Permanente, ou seja, isso faz com que o espaço que já não é grande, seja mais reduzido ainda, né? E é isso que dá todo o charme à ilha, né? Esse APP. E não tem como, né? Só na cabeça de alguns iluminados é que tem como a gente chegar e frear esse crescimento. Floripa tem um crescimento acima de 10% ao ano no nível de população, né? E vai continuar e cada vez mais, né? Então, nós temos hoje grandes oportunidades, tá? É um novo plano diretor que
foi colocado em vigor o ano passado e é realmente algo que eu digo que é uma bala de prata para as cidades. Hoje existe também uma parceria muito boa entre a prefeitura e as empresas privadas, né? Então acho que se criou aqui uma energia muito legal para que Floripa consiga dar o salto que merece, tá? E nós temos que entender que é o seguinte, né? Essa situação do espaço, ou a gente cresce para o lado, né? E aí vai acabar com as APPs, a ocupação irregular, que é um dos grandes problemas de Floripa, né? Ou a gente cresce para cima, porque crescer vai sempre crescer. Tá? Então, o novo plano diretor trouxe para determinados locais, né, essa possibilidade de, a troco de, por exemplo, doação de espaços que são privados para uso público, né, chamada fruição pública, traga um retorno para o empreendedor e para o investidor, consiga fazer a verticalização. E com isso a gente consegue fazer o quê? Consegue transformar a cidade para as pessoas e menos para os carros, que é aquilo que todo mundo quer, né? Consiga democratizar a moradia em Floripa, porque, cara, tudo na vida é a lei de procura-oferta, né? Ou seja, a procura está muito grande, a oferta não está tão grande, faz com que os preços subam, né? Se a gente não aumentar essa oferta, cara, a gente está elitizando demais Floripa. E não é isso que ninguém quer, né? Então, todo mundo quer uma Floripa democrática. Então, essa parte hoje do novo plano diretor, eu acho que, cara, é mais uma bala de prata que a gente tem para transformar Floripa. Então, eu olho sim Floripa como um grande potencial de negócio, tá? Eu hoje tenho 5 empresas, tá? Todas elas viradas para o ramo imobiliário, tá? Umas investem numa coisa, outras investem em outra, mas todas elas para o ramo imobiliário. A última até entrei semana passada. Não, até nem era aqui em Floripa, foi uma sociedade que eu entrei no Nordeste, mas no ramo imobiliário, mais uma vez. Então, o ramo imobiliário em si já é uma segurança muito grande, né? Temos no Brasil uma volatilidade muito grande a nível político, né? Faz com que muitas vezes produtos financeiros não sejam ou não tenham a segurança necessária. Cara, e tijolo é tijolo, né? E a gente olha para trás e nunca se perde em tijolo, nunca se perde em terra, né? Então, eu hoje considero que é o investimento do presente, do futuro e ainda mais Floripa, né? O pessoal ainda não entendeu, por exemplo, está sendo contratado agora o Yangel, Papa do urbanismo a nível internacional, tá? Que revolucionou as maiores cidades do mundo, como Nova York, Copenhagen, né? Então hoje o poder privado contratou esse Yangel para fazer uma reestruturação toda do centro da cidade. Tá? Então o centro vai ser todo redesenhado e hoje, ao contrário do que aquilo que havia anteriormente, tem projeto e dinheiro para fazer, cadê? Né? Aí fica o projeto ali esperando. Hoje esse novo plano diretor veio a troco dessa verticalização ter a chamada outorga onerosa, que já existia, mas agora tem um valor muito superior e muito significativo para a cidade, né? E 50% desse valor da outorga onerosa exclusivamente feito para a melhoria da cidade, tá? Não necessariamente só no centro, nos bairros, nos morros, em tudo, né? Então, vai ter bastante. Para quê? Para implementar esses projetos. Então, a gente hoje está vivendo um período de transformação. Floripa, nos próximos 5, 7 anos, vai virar um canteiro de obras. Cara, mas 10 anos vai ser uma Floripa que hoje é maravilhosa, vai ser mais maravilhosa do que é hoje o presente, tá? Tu acha que pode chegar a gente ter um problema que nem está tendo na Europa ou Portugal, principalmente aquela bolha imobiliária? Acho que não. Por quê? Porque nós estamos... Em Floripa, com certeza não. Tá? Porque temos escassez de espaço. Onde é que existe a bolha imobiliária? É quando chega um momento em que não existe procura. Né? O que é que acontece? A oferta fica em demasia e aí acontece a bolha e a bolha estoura. Né? Nós temos aqui um crescimento muito forte e muito constante nos últimos 20 anos, Floripa. Tá? Que a demanda não está suprindo, por isso é que o preço metro quadrado está subindo bastante. Então, eu acho que esse cenário de a gente ter uma bolha imobiliária em Florianópolis é algo que não existe.
tá? Em Floripa, não. Com certeza não. Porque é uma procura... Cara, é como eu falei, Santa Catarina é uma bolha, mas onde é que dentro de Santa Catarina tu tens os serviços que tem Floripa? Balneário, por exemplo. Itapema, por exemplo. Cara, são cidades maravilhosas, com grandes méritos, mas onde é que tem os serviços que tem Floripa? Não tem. Né? Então, cidade bem estruturada, tem Joinville, por exemplo, mas não tem Ótima cidade. mas não tem a beleza natural de Floripa, Perfeito. né? Então, a não ser que Floripa se desvirtue muito daquilo que é hoje, essa nunca vai parar de acontecer, né? Então, a única forma de acontecer uma bolha imobiliária é se Floripa deixar de oferecer a quem mora aqui aquilo que oferece hoje. Segurança, estabilidade, condição de vida, saúde, né? E que a gente consiga sair na rua com o celular, que a gente consiga passear na rua com a família, com os amigos, né? E eu acho que isso aí é algo que a gente não pode abrir mão, né? E isso é o grande valor de Florianópolis, né? Então acho que isso, mantendo esses padrões, é impossível haver uma bolha imobiliária em Florianópolis. Michael, agora que tu está no início da tua jornada, o que faz a parceria entre corretor e incorporadora dar certo? Então, hoje o papel do corretor ele é muito importante, né? É entender o que o incorporador traz no seu lançamento, né? Qual o conceito que tem por trás daquele lançamento. Então, não apenas pegar uma planta lá e chegar no cliente, então esse apartamento tem 2 quartos, uma suíte, um lavabo, tá? Isso aí todo mundo sabe fazer e todo mundo consegue entender, né? Mas eu acho que de fato o corretor tem que captar e entender o que aquele incorporador, né? Pegando um exemplo como a RBV, o que a RBV quer, o que está por trás, né? Todo o conceito da própria marca, mas também daquele empreendimento que ela vai lançar. Eu acho que esse é o papel mais importante do corretor, levar isso para quem vai ser o comprador, então, daquela incorporação, né? Tentar entender sua necessidade, se é um primeiro apartamento, se é um segundo, se é para o filho, se é para investimento, se é para morar, se não é para morar, e se aquilo faz sentido, se isso casa a necessidade dele com o que o incorporador trouxe naquele empreendimento. Porque às vezes o incorporador ele pode estar lançando um empreendimento, daqui a um ano ele vai lançar outro empreendimento e quem sabe naquele instante não é para aquela pessoa, as informações, as necessidades não batem, né? Acho que esse é um trabalho do corretor, de estar muito ligado ao incorporador, entendendo tudo que ele fez, né, na questão do conceito, enfim. Da experiência que o próprio incorporador quer passar para a comunidade até, né? É uma experiência. O Mike uma vez falou comigo e me falou uma coisa que eu levo até hoje, né? Que assim, Rui, a apresentação de um empreendimento para uma família demora 45 minutos, em média, tá? O atendimento, né? Cara, qualquer um vende 3 suítes, 4 suítes, 2 suítes, pouco vai mudar. Se é sala maior, sala menor, né? O que muda é a história, o que está por trás desse produto, né? Perfeito. Então, ele até me falou que é o seguinte, né? Em 45 minutos, a gente usa 30 a 35 minutos para contar a história do produto, encantar a pessoa. Os últimos 15 minutos é 2 suítes, 3 suítes. Qual é que é o teu objetivo? Primeira residência, última residência, investimento. Que andar tu quer, né? Mas a história, né? Que eu acho que hoje também a nova geração de empreendedores na construção civil está trazendo muito isso consigo, né? Ou seja, acabar com, costumo falar, a caixa de sapato em pé, né? O blocão ali. Cara, eu sinto que os novos empreendimentos que estão chegando com assinaturas internacionais, com parcerias muito fortes nacionais, né? Estão vindo com um conceito que é algo que não se tinha. Antes a gente projetava, olha, é isso, é o 3 suítes, 2 suítes e deu, né? É um estúdio. Nada modulado, né? Hoje em dia. Hoje não. Hoje eu sinto essa preocupação, né? E essa personalização, né? Exatamente. A gente tem muito essa preocupação, né? A gente investiu muito forte no conceito, né? Legal. No produto, né? Porque basicamente a gente tem que se apaixonar, tem que acreditar naquilo que vendes, né? Porque a partir do momento em que tu não acreditas, se eu for para o Michael, para qualquer corretor... Fica muito mais difícil a venda. Com certeza, cara. Ele tem que acreditar no produto. Eu tenho que acreditar no produto, senão a gente não consegue sair do lugar. Eu né? estou desse nível, assim, também. Nos produtos que eu vendo, eu sirvo, agora a gente está implementando atendimento com IA e automação. Estou com 2 programadores. E até agora, eu ainda não eu estou na jornada de eles implementarem pra gente. Aí implementaram, agora já está fodando. Agora eu acredito
acreditei que tá funcionando. E tenho certeza que é que nem vocês. Vocês têm que acreditar naquilo que estão vendendo. Eu passo muito por isso, né? Mas agora vamos falar um pouco de família e estilo de vida, né? Tu é triatleta, o Rui joga beach tênis. O que esse link entre o trabalho e o esporte... Eu faço jiu-jitsu, surfo, faço um monte de coisa. O que vocês acham da importância da empresa de vocês, do trabalho de vocês com a prática esportiva, né? Começa... É triatleta, né? Tu é o profissional do negócio. Tanto faz, né? Eu fiz pros dois, realmente. Eu acho que a minha vida mudou nos últimos 1 ano, 2, aí, bastante coisa nesse sentido. Mas uma coisa tem que estar linkada com a outra, que é o que eu quero dizer com isso. Hoje tem uma coisa que eu me arrependo de não ter começado a praticar mais esporte mais cedo. Então, eu tenho 38 anos hoje. Pô, por que eu, quando eu morava em Balneário Camboriú, lá em 2013, 2014, morava de frente pro mar, tinha uma orla bacana, por que eu não corria lá? Por que eu nunca corri uma maratona com 24, 25 anos? Em vez de ficar domingo à tarde triste, né? Ia correr. Isso, ia ser diferente. Pode ter certeza que seria diferente. Né? Exato, mas é que no domingo eu tava cansado, eu tava... tinha viajado, podia estar de ressaca, enfim. Então, mas assim, eu trabalhava muito mais. E hoje eu trabalho menos, com 38, eu trabalho menos hoje do que quando eu tinha 26, 27. Eu viajava muito, eu trabalhava 12, 13, 14 horas por dia, rodava 7 horas num carro, chegava no hotel e ainda respondia e-mail, pro outro dia trabalhar, enfim, tá com a burocracia em ordem para poder trabalhar no outro dia, fazer visitas, agenda, enfim. Então, eu tinha uma prioridade, era trabalhar. Minha prioridade era trabalhar. Eu não tinha família, não tinha... Legal. Uma esposa, não tinha filho, então a minha prioridade era essa. Hoje, então, eu mesmo fazendo essa reflexão, eu vejo que, cara, mas tudo bem, eu não ia conseguir fazer como eu faço hoje, porque hoje eu tenho família, que eu tenho que estar próximo, tenho que estar atento, né, tenho que estar cuidando das meninas, da Lília, enfim, que trabalhar e também quero cuidar da minha saúde. Mas hoje eu tenho mais qualidade de tempo, né, então eu comprei meu tempo, vamos dizer assim. Eu dou uma prioridade muito grande pro esporte, pra saúde, assim como pra família e acho que depois pro trabalho. Então, primeiro hoje vem saúde, depois família, depois trabalho. E antigamente era só trabalho, saúde e vamos ver depois. Era novo, né? Novo, quando o cara é novo, nem chega a pensar em saúde, né? Digamos assim. Na pandemia eu cheguei a pesar 94 quilos. Hoje eu peso 78,5. Eita. Então uma diferença... Eu cheguei a 97. Cheguei a 97 com 25. E eu era militar da época. E aí o coronel lá que eu trabalhava com ele falou, cara, tu quer chegar até os 50 anos? E eu falei... Quero, né? Porque, não, do jeito que tu tá, só comendo pizza e bebendo refri, tu não vai chegar. Não, o Brasil tava seguro, né? O militar 97 quilos, o Brasil... É que tava precisando de um regime militar, né? Foi aí que começou... A gente poderia entrar na guerra. Começou com o pensamento do regime militar. Mas aí, o que aconteceu? Ele pagou pra mim uma corrida dessas de... Pô, a Day Run, era lá em Porto Alegre. E aí, olha só o tempo. Eu fiz 5 km em 37 minutos. Absurdo, né? Muito pesado. Muito pesado. E aí... Caminhei, né? E aí, depois dessa corrida, eu falei, cara, não, né? Aí, cortei refri, comecei a fazer dieta da proteína e 1 mês eu emagreci 10 quilos, só correndo. E aí, foi eu comecei Então, complementando a relação, acho que de saúde, esporte com trabalho, hoje, ano passado, eu fiz minha primeira maratona, em setembro do ano passado, então o treino, né, tem treinos longos, enfim, chega a correr 22, 25, 28, 30, 32 Essa quilômetros. jornada... Então, é muito tempo contigo mesmo. Sim. E, cara, hoje, se tem um momento do dia que eu sou a pessoa mais criativa, que meu pensamento está acelerado e que eu consigo ter algumas ideias, é fazendo atividade física. Que legal. Então, é ali comigo mesmo, correndo 1h30, 2 horas, 2h30, eu consigo... Tô só eu e meus pensamentos. E as ideias fluem. Às vezes eu fico, cara, não posso, quando chegar em casa, eu vou anotar essa ideia, não posso esquecer. Então, recomendo demais quem não faz exercício físico hoje, principalmente se puder fazer, acordou, fazer exercício físico, para mim é fundamental. Então, hoje treinar triatlo, né? Hoje eu corri. Ontem pedalei, então cada dia vou nadar ainda hoje às 18 horas, enfim. Então é dois exercícios por dia normalmente. Tu tá te preparando agora pro Ironman, a Ironman 70.3, domingo agora, nos ingleses, né? Vai ser a minha primeira prova de triatlon. Legal. Pra quem não nadava 1 ano e meio atrás, não sabia. É o maior desafio, muitos dizem, né? A água. A água, né? Ainda mais no mar dos ingleses, que é um mar mais revolto, um mar com onda, enfim. A minha cunhada fez, a Renatinha fez também esse meio Iron, a gente
gente acompanhou, a gente seguiu ela o tempo inteiro de carro. Tava Sacanagem, né? Tava chovendo. Seguindo de carro. Tava chovendo. Cara, foi perrengue. Mas ela completou também. E aí depois ela fez outra também. Tem aquela. Como é que é a outra? Challenge. Ela acabou também fazendo. Faz meia distância. E aí, mas não é pra qualquer um, né? E tu, Rui? E tu, Rui? Qual esporte que tu pratica? Beach tennis. Mas, cara, eu acho legal que a gente já tomou alguns vinhos e conversamos. Toda a tua família... Muito, né? A tua família pratica, né? Todo mundo pratica. Sim, eu sempre fui muito do esporte, né? Nada muito Pouco competitivo. Competitivo. Tu é ou não é? 200%. Já jogou com ele? Não, eu não tenho essa habilidade no beach tênis. Mas o cara que Já chamei ele para nadar, ele não quis. Beach tênis qualquer um joga, cara. É só tu bater na bolinha ali, não, com todo respeito, Rui, mas... Mas eu sempre fui muito do esporte, né? Então, desde criança, eu joguei muito futebol, né? Nada a nível profissional, nada a nível sempre amador, né? E eu sempre gostei de esporte em grupo, né? Eu não gosto de, por exemplo, correr, sozinho, nadar. Porra, aí eu já não me aguento a mim próprio, né? Não tem como, né? Então, deixa eu ter ali um grupo para a gente comunicar, né? E aí, o que é que acontece? Então, eu sempre fui, né? Eu joguei vôlei na escola, joguei muito futebol. Cara, mas tem um negócio chamado idade, né? É aquele negócio que a gente tem, né? Eu sim. E aí, a gente começa a pensar, né? Porra, o futebol... Sabes aquelas vezes que a gente está jogando futebol e a gente... Putz, foi por milagre que não foi o joelho. Foi por, não sei, que tipo, 1, 2, 3... Não, cara, estou apelando demais, né? Mas tu jogava bem que nem o Enzo ou não? Não, o Enzo tem mais talento que eu. Com certeza, né? Então, o que é que acontece? E aí, eu fiquei ali um período que eu jogava futebol ali no pessoal do condomínio. Quando eu vim para o Brasil, parei um pouquinho, porque não tinha grupo, né? Então, aí foi um período que me custou um pouco, que eu parei um pouco de praticar esporte. Mas depois, ali no condomínio, no Belevi, me reencontrei, né? E aí a gente tinha ali o grupinho do futebol, mas cara, era cada semana, era 2 vezes por semana ali que a gente jogava, mas era muita sorte que eu tinha não ter me machucado a sério. E era algo que a obra a gente não tem acessibilidade normal, né? Para uma pessoa se machucar, quebrou um pé, um joelho, não sei o que, cara, eu não consigo trabalhar, né? Sim. E aí disse, não, cara, tem que ganhar juízo, agora já estás com 2 filhos, né? Tem que botar comida na mesa, então te acalma aí. E ali pós-pandemia, eu comecei beach tênis. Cara, vou lá ver. Tava começando, Tava né? começando. Eu joguei tênis quando era criança, né? Meu sonho. E aí, achei massa pra caramba. Muito legal. Pô, esporte sem impacto, que dá cardio, competitividade, né? Aí transformou muito a minha vida atualmente, né? O nível do esporte, né? Acabou por ser também um programa familiar, como estavas falando, né? Então era um esporte que a gente, final de semana, a gente vai muitas vezes para uma arena e fica lá uma tarde com as crianças que essas brincam, jogam. Eu, a Silvia, jogamos, né? Não casal, porque não tem como, né? Não dá, porque eu apanho depois. Então a gente é algo realmente que eu a minha terapia, vamos chamar assim, né? Então eu jogo 4, 5 vezes por semana. Então a minha terapia criamos muitos amigos. A networking, eu acho que no esporte... Olha, networking, né? Eu conheci pessoal inspirador no beach tênis, né? Legal. Eu, através do beach tênis, eu consegui me relacionar o Nelson da Rantei, o Aurélio Palladini, o Jorge Freitas,
E são pessoas, né? Tudo no beach tennis. Tudo no beach Acho tennis. que vão ter que começar a jogar também. Não, mas nem é... Cara, são pessoas que a história de vida é muito inspiradora, sabes? São pessoas que tu conversas com essas pessoas e mais pessoas, né? Que tu conversas com eles e tu vês, pô, como é que uma pessoa começou de baixo, né? Cada um com a sua história e tem uma história tão bonita e construiu uma história tão bonita, né? Sim. Então, além de toda essa situação a nível físico, cuidado, tudo, nos proporciona conexões com essas pessoas com uma história muito legal, outras pessoas com outras histórias muito bonitas também, né? E são pessoas muito boas, geralmente. O beach tennis hoje é um esporte que é um esporte muito inclusivo, né, cara? E pessoas boas, que é o mais importante na vida, né? E o ambiente faz toda a diferença, né, pessoal? Como eu falei, o ambiente que me adoeceu não era onde melhorar, né? Eu tive a sorte também, quando eu tava naquela minha época de meio em baixa, que eu entrei no jiu-jitsu, né? E o jiu-jitsu, eu tava realmente num dia meio chateado lá e um amigão meu falou, cara, toma aqui, eu ganhei num sorteio 1 mês de jiu-jitsu grátis, começa a fazer, sem pretensão nenhuma, se tu gostar, né? E, cara, eu tava com a cabeça a milhão, né? Um monte de coisa pensando. E aí, quando eu comecei o jiu-jitsu, eu percebi que quando eu entrava no tatame, a minha cabeça zerava, digamos assim, né? Se eu não tivesse 100% naquela ação, né? Ou praticando aquele esporte, eu iria literalmente apanhar, né? Apanhar muita porrada, né? E tava sempre, vou dizer, eu tava sempre com o olho roxo, sempre, porque, cara, eu tava num momento de muita raiva, Cara, esse teu amigo gostava de ti, tá? E aí, ele tava... estás com raiva, toma lá pra pegar porrada aí. Mas ele treinava comigo, E aí, o que aconteceu foi que até um dia eu tava tão fora da caixinha, digamos assim, que eu cheguei lá, tava com a adrenalina muito alta, que o professor mandou, não, cara, hoje tu não tá preparado pra treinar. Então, o jiu-jitsu foi também um esporte que eu tive vários esportes na vida, eu já patinei lá, quando eu era pequeno, a minha mãe me botou na patinação, no colégio jogava tudo, jogava bola, handball, então eu também cresci muito no esporte, fora o surf, que também eu sempre, é uma paixão desde criança, por isso que eu vim parar aqui, e aí eu conheci a Camila no CrossFit, né? Foi aí que eu conheci. A partir do beach tennis, tá? CrossFit e beach tennis. O CrossFit, aí... Então eu também sempre tive o esporte muito próximo, né? E depois, quando a gente veio pra cá, a gente acabou não encontrando um CrossFit que a gente se conectasse, que eu acho que é que nem, né, a gente tem que entender que nem um ambiente, a gente tem que achar que é o ideal. Mas eu já em compensação, o jiu-jitsu aqui, eu, achei uma galera. A rede de amigos que eu formei ali no jiu-jitsu é realmente uma rede bacana, de gente que tá ali também pelo esporte, empreendedores. Onde eu treino ali é no Gracie Barra Beira Mar, né? Então é um lugar bem bacana, né? Então também treino com pessoas realmente diferenciados aqui no mercado, e acho que isso faz sentido, a gente acabar fazendo networking, que também acaba fazendo conexão com nossos negócios, né? E é isso, o cara usar de tudo um pouco para conseguir, às vezes, além de formar bons amizades, também fazer bons negócios, né? Michael, como equilibrar a rotina de negócios com a vida familiar? Então, a gente tem que ter a própria palavra, acho que tu falou, rotina, né? Na minha opinião, eu sempre fui um cara... Eu sou um virginiano perfeccionista, um cara de muito compromisso, agenda, enfim. Por isso que tu é trabalhador. Gosto disso. Então, hoje a rotina, para poder performar nas 3 áreas, vamos pensar assim, saúde, família e trabalho, a rotina conta muito, né? Então, dormir cedo, acordar cedo, se alimentar bem, enfim. Então, para eu acordar 5h30, 15 para 6 para treinar para o triatlo, que normalmente eu treino nesse horário até umas 8 da manhã, então das 6 às 8 eu tô treinando, eu tenho que dormir cedo para poder acordar cedo. Perfeito. Então, isso para mim e estar disposto a fazer o exercício e depois estar disposto durante o resto do dia, né? Então, após o exercício, eu cuido da família, eu ajudo, né? As crianças estão acordando, o café da manhã, arrumar elas para a escola, levo para a escola. A minha rotina de trabalho normalmente começa ali pelas 9h30, 10 da manhã. E aí eu vou até 6h30, 7 trabalhando, mas
primeiro eu cuido da saúde, depois da família e depois eu vou trabalhar. Mas se tu conseguir assim, ter uma rotina, como é que eu posso falar? Fugiu a palavra, mas uma rotina dedicada nesse sentido, como eu comentei, né, de acordar cedo, dormir cedo, acordar cedo, enfim, eu acho que esse é o segredo do sucesso. Tem como, não é fácil. Hoje na minha, pensando como triatleta, tanto que eu quero fazer a prova, eu vou dar um tempo, vou dar uma relaxada, ano que vem pensar numa outra prova de novo, porque exige muito, tu abre mão de algumas coisas. Perfeito. A Lília é muito parceira, minha esposa, então é demais, ajuda a cuidar da família, né, tá com as crianças quando eu tô fora. Mas não é fácil, uma rotina muito difícil. Então mas assim, uma coisa é fato, eu amo um esporte agora, eu amo estar saudável fazendo esporte, fazendo isso é saúde para mim. Eu posso até não querer um triatlon o tempo inteiro, mas alguma coisa eu vou estar fazendo. Então já estou inscrito para uma maratona em julho do ano que vem, por exemplo. Então, março, abril, começo a treinar para uma maratona para julho. Então, eu acho que é isso. E tu, Rui? Então, eu acho que assim, o dia tem 24 horas, né? E a gente não pode mudar isso. E tem que dormir pelo menos 8, né? Então, pelo menos no meu caso. Cara, eu acho que tem tudo a ver com prioridades, né? Prioridades. Não vai dar tempo para tu fazeres tudo. Impossível, né? Então, tem que priorizar, né? Por exemplo, eu fiz um péssimo investimento. A minha TV de casa não é ligada. Ela tipo passa, e não estou mentindo, passa 4, 5, 6 dias sem ligar o ON. Mas no jogo do Benfica o Enzo liga. No jogo do Benfica ele liga. É só, mas basicamente é isso, tá? Basicamente é isso, não foges, Que basicamente legal, isso. Então é assim, cara, em vez de a gente estar em telas, em vez de a gente estar em celular, TV, não sei, poxa. Eu priorizo muito, eu trabalho 10 horas por dia, pelo menos, né? E aí o restante eu tenho que conjugar entre família e esportes. Então a minha vida é essa, trabalho, família, esporte e depois descansar, né? Então não tem muito segredo, né? Então eu não assisto série de Netflix. Também não. O pessoal fala, muitas vezes, amigos meus, né? Fala de uma série, fala de outra, eu fico assim, tipo, tá, beleza, nem faço ideia, né, o que é que eles estão falando, é outro mundo, né? Sim. Então, pouca coisa eu consigo estar conectado à realidade do mundo no carro, através da rádio, né? Então, procuro sempre me atualizar nesses períodos aí em que estou no carro, né? Porque celular uso para trabalho, simplesmente não tenho rede social, não uso, não tenho tempo para isso, né? Tenho que ter tempo para os meus filhos, tenho que ter tempo para a minha esposa, tenho que ter tempo para o trabalho, tenho que ter tempo para o meu lazer, né? Então acho que tudo é isso. Então tu tens que abrir mão de umas coisas para fazer outras, né? E aqui eu estou falando mais uma vez, não há o certo, não há o errado, há escolhas, né? E então basicamente é isso que eu procuro fazer as minhas escolhas e estar seguro delas, né? E hoje o que tu valoriza? Dinheiro, tempo, propósito ou liberdade? Cara, vamos lá. Para mim existem 5 riquezas, tá? E nenhuma das riquezas é um objetivo, mas uma consequência, né? Então nós temos uma riqueza saúde, temos uma riqueza de tempo, disponibilidade e comando do teu tempo, né? Como a gente tá falando até agora, né? Temos a riqueza financeira, como é óbvio. Temos uma riqueza social, né? Os amigos. E temos uma riqueza intelectual, né? Aquilo que tu conheces, aquilo que tu sabes, aquilo que tu consegues. Então, mas nada disso... Eu costumo falar, estas 5 riquezas são apenas um passo, um caminho para chegar naquilo que é o objetivo de todo mundo, que é ser feliz, né? Então, eu não vivo para fazer dinheiro. Eu não trabalho para fazer dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência daquilo que eu estou fazendo, né? Então, o esporte, a saúde, a saúde é uma consequência do esporte que eu faço, da alimentação que eu faço, né? Então é isso. É assim, eu hoje tento um equilíbrio, né? E das 5 riquezas, eu acho que a menos riqueza é a teu dinheiro que eu tenho.
Mas, cara, sou um cara extremamente realizado, né? Um cara extremamente feliz, né? Não me queixo de nada, não posso queixar de nada. A gente, às vezes, tem pessoas, amigos, né? Que passam por situações muito complicadas na vida que a gente não consegue controlar, né? Principalmente saúde, Principalmente saúde, né? Cara, então eu digo, pô, eu moro na melhor cidade do mundo, conheço um pouco o mundo, viajo um pouco, né? Sim. E falo, cara, não tem outra cidade melhor para Floripa para morar, pelo menos para mim, né? Mais uma vez, não há o certo e o errado ao que a gente entende, né? Então, pô, um cara ter saúde, vida social, né? Final de semana a gente é privilegiado por ter todo, começa na sexta, acaba no domingo, né? O Mike, tu também, muitas vezes, né? Parceiro todo final de semana a gente está um dia pelo menos junto Fazendo ali, alguma coisa junto, porque a gente, cara, é evento, é aniversário, cara, isso é tão gostoso, né? Eu acho que isso é o propósito de tudo, né? É a gente conseguir estar entre amigos, como a gente está hoje aqui, por exemplo, né? Conversar, bater um papo, né? Compartilhar algumas histórias, tentar inspirar alguma coisa em alguém, cara, é essencial, né? Então essa riqueza social, eu acho que eu sou milionário nessa riqueza social. Tá? Hoje é fenomenal. Felizmente tenho uma boa riqueza de saúde, né? Então, tempo, hoje eu consigo fazer as minhas escolhas, conforme eu falei há pouco, né? Então eu tenho esse controle do meu tempo. Eu quero fazer aqui, eu abro mão daqui e não abro dali, mas isso eu que escolho, então eu tenho esse controle do meu tempo, eu tenho essa riqueza de tempo, né? Então é isso, cara. Acho que a gente eu não priorizo uma coisa apenas, eu acho que tudo é consequência do nosso dia a dia, né? Então acho que é isso que a gente. O nosso propósito é esse, né? Chegar e ser feliz e fazer com que as pessoas que nos rodeiam sejam felizes também, né? Então acho que basicamente é esse o propósito que eu tento seguir, né? Perfeito. E tu, Michael? Então, eu corroboro muito com o que o Rui falou, né? Eu acho que a gente é muito feliz, em primeiro, ter saúde, ter uma família saudável, né? Abençoada, né? Digamos. Já é uma bênção sem tamanho, né? A gente conhece, enfim, às vezes vê alguma coisa na rede social, ou conhece outras pessoas que não têm, talvez, essa benção. Então, isso é o princípio de tudo, né? Então, hoje eu também sou muito realizado com todas as minhas escolhas, com todas as minhas conquistas. Quando eu mudei de Balneário para Camboriú, até fazendo um gancho, mas quando eu mudei de Balneário Camboriú para Floripa, fiquei 4 anos e pouco lá, me sentia sozinho, eu me sentia que não tinha amigos, e eu tinha 2 ou 3 amigos aqui morando, tinha o pessoal, tinha a igreja, o Emaús aqui, lá não tinha. Tinha algumas opções, cara, eu vou mudar para Floripa. Quando eu mudei para Floripa, eu comprei um apartamento que eu falei, cara, aqui eu vou construir minha família. Eu era sozinho, eu comprei um apartamento de 3 quartos, 3 suítes, mobilei todo ele, e eu não tinha ninguém, mas era só eu. Mas eu quis fazer aquilo, um dia eu vou ter minha família. Que legal. As coisas conspiraram que, sei lá, menos de um ano depois apareceu a Lília, ele conhecia a Lília, e em um mês ela estava morando no meu apartamento. Enfim, a gente começou uma relação. Então, eu acho que hoje eu sou muito abençoado por tudo que tenho. Não tenho tempo hoje para poder fazer um esporte. A gente sabe que hoje muitas pessoas também são obrigadas a trabalhar, enfim, estão numa situação que elas têm que trabalhar muito para poder suprir tudo que precisa e não tem um tempo, uma qualidade para poder estar com os filhos, como tu comentou, colegas lá de Portugal que não viu o filho dormir, não viu o filho acordar. Isso é uma realidade de boa parte dos brasileiros, né? Sim. Então, eu vejo minha filha dormir, eu vejo ela acordar, eu levo na escola, eu busco na escola, posso fazer esporte, tenho saúde e tenho um trabalho. É liberdade, né, também. Exato. Isso é questão sobre empreender também, né? Eu ia estar nesse ponto. Ter uma liberdade maior para fazer o que realmente tu deseja, o que tu quer, ou qual o propósito que tu, né, a vida tá alinhado à tua condição. A vida que eu levo hoje, eu não conseguiria levar se eu fosse um funcionário da multinacional. Perfeito. Eu ia ser bem sucedido, ia trabalhar para uma boa multinacional, ia ganhar um bom dinheiro, mas eu não ia conseguir levar a vida que eu levo hoje de maneira nenhuma. Porque eu não ia conseguir acordar cedo, dormir cedo, acordar cedo, para poder treinar, para poder acordar, porque eu não sei, porque uma semana eu ia estar em São Paulo, outra semana eu ia estar no Rio Grande do Sul, outra semana eu ia estar no hotel, não sei aonde, então
cansado, sem a vontade de treinar, de correr, de fazer qualquer coisa. Que era a minha vida de 10, 12 anos atrás. Então, com certeza, empreender tá um pouco aí também, né? Tu ter um pouco mais de liberdade, correr mais riscos, ter liberdades, ônus e bônus, né? Ônus e bônus. Né? Então, estou muito feliz com as minhas escolhas até aqui, graças a Deus. E os erros que tu teve? Tive alguns. Consegue compartilhar algum aí? Assim, pensando em um erro, por exemplo, quando eu mudei pra cá, eu acabava indo muito pro Rio Grande do Sul fim de semana, assim, acabava conhecendo pessoas lá, eu namorava, eu não tive nenhuma namorada, a Lilian foi a primeira e única pessoa de Santa Catarina que eu conheci e casei. As outras namoradas antes da Lilian, 3, 4, eram todas de lá. Ficavam de Porto batendo Alegre, e voltando. ou do interior. Eita. Olha que Sim. Que cagada. Ficar longe, né? Eu namorava à distância. Mas tem era vendedor longe. que gosta aí. Tem vendedor que tem vendedor que gosta. Essa foi uma das coisas que, tudo bem, era saudável, eu era feliz com essa escolha, mas pensando, para que namorar uma pessoa a 500 km de distância? Sim. Ou mais, enfim. Isso Não, namoro à distância não existe. Não né? funciona. Não funciona. No meu pensamento, ao menos, né? Mas e qual conselho vocês dariam, digamos, para quem quer mudar de cidade, para quem está pensando em empreender? Tu daria algum conselho? Então, Rui? assim, essa pergunta também muita gente me faz, né? Rui, quer ir para Portugal, Rui? Que legal, todo mundo fala que é legal. O que achas da tua opinião? Cara, eu digo assim, né? Primeiro, tu moras em Floripa, né? Floripa é Floripa. A gente muitas vezes há um ditado em Portugal que acho que aqui também tem, né? Que é a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha, né? Normal. Então a gente fala da grama do vizinho. Então assim, a gente tenta sempre valorizar mais o do outro do que aquilo que é o nosso, né? E não dá muitas vezes a devida importância daquilo que é nosso. Então eu peço às pessoas a responder assim, cara, olha só, tu vais para Portugal, tu vais trabalhar 15, 16 horas por dia, não vais para o boteco, não vais tomar cerveja com os amigos, não vais fazer isso e vais crescer. Cara, mas olha só, a questão não é a diferença do lugar, é a tua rotina. Se tu fizeres exatamente essa rotina aqui no Brasil e aqui em Florianópolis, tu vais crescer o dobro do que tu vais crescer em Portugal, tá? Então, por que é que tu aqui tens uma rotina, né? Estás disposto a sair, ir para fora para mudar a tua rotina? Muda aqui primeiro. E aí vais ver a diferença. Muita gente vai para fora e vai lavar prato, digamos assim, E né? vai E aí aqui não faria isso, não, né? E vai dormir e vai estar num apartamento de 2 quartos com 6 pessoas, né? E aqui não se... E aqui não faz isso, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu digo. Pensar, lá está a tal parte racional, né? Que eu falei. Pensar nessa coisa. O segundo ponto é o seguinte, cara. Realmente, eu pensei, eu quero mudar, não me sinto bem aqui, ou quero tentar uma nova coisa. E também para não ficar atrás de vocês com uma frase, né? Tem uma frase do Mandela que eu costumo levar para a minha vida, né? Que é, eu nunca perco, né? Ou venço ou aprendo. Ótimo. Né? Então, cara, assim, não tem experiência ruim, né? Não tem experiência ruim, mas que a gente consegue sempre pegar coisas boas, né? Então, o aprendizado, e há pouco eu estava perguntando para o Mike, quais são os teus erros que tu não repetirias? De repente eu ia te responder nenhum. Né? Porque é o seguinte, se eu sou o que sou hoje, se eu cheguei onde cheguei hoje, e se eu sou feliz como sou hoje, esses erros fazem parte da minha história, né? Então, esses erros fazem... O Rui de hoje, esses erros... foi por esses erros que eu também aprendi e me levaram àquilo que eu sou hoje. Se de repente eu não tivesse tido esse erro lá atrás, eu não era de repente aquilo que sou hoje, né? Sim. Então, eu digo o seguinte, se tu tens certeza daquilo que tu queres mudança, muda, né? Não te deixa ficar no teu dia-a-dia e na tua zona de conforto. Eu acho que para mim isso foi o grande ensinamento dos meus pais, né?
que foi não ficar na zona de conforto. Eu desde criança nunca fiquei na zona de conforto. Eu mudei de escola várias vezes, muitas vezes por minha iniciativa, né? Fui para uma escola que eu achava que era melhor para mim, mas nenhum dos meus coleguinhas foi. Cara, a melhor coisa que aconteceu, fui obrigado a me socializar, novas amizades. Com 18 anos saí de casa, fui para Lisboa sozinho, com uns amigos. Fui obrigado a sair de casa. Então, assim, a zona de conforto eu acho que é a pior coisa que pode acontecer, tá? E se a pessoa quer empreender, não pode estar nessa zona de conforto, porque empreender, é muito legal, dá o tempo, dá tudo, não sei o quê. Cara, mas a responsabilidade é lá em cima. É um desafio e tem uma outra situação, que é a rede de suporte. Rede de Tu apoio. estás lá em cima, no teu... costumo falar que a gente está num circo, né? Com um cabo de aço e a gente está ali, malabarista, né? Sim. Mas é diferente tu olhares para baixo e teres uma rede de apoio, se eu cair eu estou ali seguro, do que tu olhar para baixo e não ter essa rede de apoio. Então, muitas vezes empreender é olhar para baixo e não ter essa rede de apoio, né? É saber que não se vence sempre, né? É saber que a gente consegue melhorar a cada dia. E saber que tem uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente tem em casa família, né? Que dependem da gente, né? Que não podemos errar. Então, isso é uma mochila muito pesada, né? É uma mochila que a gente, como empreendedor, tem que saber carregar e que, cara, e está tudo certo. Nem todo mundo tem que carregar essa mochila, nem todo mundo tem que saber, há lugar para todo mundo, né? Não há o certo, não há o errado. Então, eu acho que, assim, essas pessoas que realmente pensam mudar, né? Pensar nesses estágios, pensar nisso e realmente se quiser mudar, muda, cara. Muda, porque continuar no mesmo, continuar no teu dia a dia sem nada de novo é algo que te vai carregar cada vez mais para baixo. Eu acho que não há algo mais triste do que chegares a uma sexta-feira e estás numa felicidade exacerbada, numa excitação exacerbada porque sextou, e chegar num domingo à tarde numa depressão porque vai ser segunda-feira o dia de trabalho, entendes? Então, o que é que acontece? Cara, a vida não é isso. Tu tens que estar tão feliz na sexta-feira porque vais ter amigos e vais ter o teu programa com os teus amigos, tua família, como no domingo que tu vais ter uma nova semana de oportunidades de encontrar. Então, cara... tu tem que fazer sentido e só encontras essa felicidade se tu te sentires bem nessa forma. E há pessoas que se sentem bem empreendendo, há pessoas que se sentem bem não empreendendo e está trabalhando e está tudo certo, está tudo ok. Então, essas pessoas, isso é aquilo que eu falo para essas pessoas. Primeiro pensar, vale a pena? Eu vou mudar muito o meu dia a dia? Será que se eu mudasse hoje eu preciso, por exemplo, emigrar? Ou não? E segundo, não, eu realmente quero mudar. Pô, eu tenho medo. Cara, o medo faz parte do processo, né? O medo faz parte, a mochila faz parte do processo. E tu só que o ser humano é muito forte, né? Então o ser humano se reinventa. E quando tu estás num dia que é um dia de pip, né? Cara, tem que ser forte psicologicamente para chegar no dia seguinte e tudo vai mudar, né? Então acho que é um novo começo. Dia após dia, nem todo dia vai ser legal, nem todo dia vai ser bom, né? Mas a mochila tá lá, carregada. E é isso. E tu, Maicon, o que tu pode falar para essas pessoas que estão pensando em empreender? Eu diria que é isso, tem que ter coragem. Eu acho que as pessoas têm que também ter uma ambição, um objetivo, né? Porque muitas das vezes as pessoas no seu emprego, sendo uma PJ, um MEI, um CLT, não tá feliz, né? Acho que como o Rui comentou há pouco, não tá conseguindo viver uma vida com qualidade, com vontade, né, de fazer o que faz. Então, de sexta-feira, sextou e no domingo uma depressão porque vai voltar para o trabalho. Isso é péssimo, né? Então, eu voltando, estava num gancho em Balneário Camboriú, eu passava esse domingo meio ruim. Sim, mas não era por isso. Não era por trabalho. Sim, eu sei. Eu amava trabalhar e para mim era o meu combustível. A fuga. Quando eu era solteiro também passava isso. Era a questão de socializar, né? De poucas pessoas socializar. Solidão mesmo. Família longe, solidão. Eu não cheguei a ficar depressivo, acho que por conta disso, mas bati umas bads, né, alguns dias, enfim. Então, se a pessoa tem eu acho que ela tem que ter uma vontade, uma meta, né? Uma missão. Eu quero fazer isso, eu tenho que dar esse passo.
Sair de Portugal não é fácil, sair da minha cidadezinha lá de Cerro Grande não é fácil, fui para Porto Alegre, de Porto Alegre eu vou para Austrália, eu volto para Austrália, Legal. tô em Porto Alegre, agora eu vou para Camboriú, de Camboriú vou mudar para Floripa, então isso é uma outra coisa que assim, não tenha medo de mudar, não tenha medo de sair da sua zona de conforto, a zona de conforto é a pior coisa que existe nesse sentido. Então hoje a gente vê a sociedade, né, os jovens de hoje em dia morando com os pais com, sei lá, 30 e poucos Com a anos. nossa idade, né? 40 anos, Da nossa, exatamente. Ou adolescentes com, sei lá, 14, 16, 18 anos que só quer tela, só quer celular, só quer... Sim. Não te cumprimenta, não te dá um Não bom dia interage. olhando no olho. Então, é uma geração meio complicada que eu acho que tá vindo aí, né? Talvez a nossa, a minha aí, foi uma das últimas ainda que tá vindo mais novo aí. É uma geração bem complicada. Então, não tenha medo de encarar, né? O processo, que ele vai ter ônus e bônus, mas eu acho que é mais bônus do que ônus. E na questão de empreender, é isso. Eu também hoje podia, como eu comentei, estar bem empregado, com um bom emprego, ganhando uma relação legal, ia ter a minha família ali me esperando sempre, claro, mas falando aquela frase lá, né, que quando eu vi, poxa, agora eu tenho medo de morrer, eu tive que mudar. Para mim era cômodo ficar onde eu estava, fazer o que eu fazia. Sim. Eu tinha domínio total. Vender máquina, ir lá palestrar, falar 1 hora para a galera lá do hospital, todos os stakeholders lá e vender minha máquina, isso tá na minha essência, eu sabia fazer já estava treinado. Agora não, eu vim para um outro mercado que eu gosto, que eu admiro, mercado imobiliário, mas eu estou num processo de transição. Então eu mudei, eu continuo ainda na área comercial, mas eu fiz um 360 graus na minha carreira, por conta disso, sair da zona de conforto, comodidade, tipo, não, vamos lá, é mais um desafio, dentre tantos outros que eu já passei, é só mais um. E tem uma situação aí que falaste, né? Ter coragem, né? Cara, o pessoal me pergunta, Rui, tiveste coragem de ir de Portugal? Cara, eu disse assim, mas o que é maior coragem? É a gente tentar ser feliz ou a gente continuar num negócio, num caminho que a gente sabe que não é feliz, né? A vida é só uma, né? Então, cara, eu acho que coragem é aquela pessoa que sabe que está ruim, sabe que está mal e continua e que tem medo de ser feliz, muitas vezes, né? Então, acho que aí é preciso muito mais coragem tu rasgares a tua vida nisso do que realmente tu teres a coragem de tentar ser feliz, né? E, cara, e pode dar certo, pode não dar certo, mas dá sempre porque é um aprendizado, né? Então, é isso que acho que tem que ser levado para a vida. Sim. E vamos chegando ao fim do ANXcast. Muito obrigado, Michael. Muito obrigado, Rui. Aonde, quem quiser fazer negócio com vocês, onde é que eles encontram? Pode falar aí? Claro, meu arroba aí no Instagram, né? É Michael Wolfle, MAYKLWOLFLE. E o arroba da empresa, né, da MRW Imob, arroba MRW Imob. E tu, Rui, tu é low profile, né? Não, mas é o seguinte, né? A gente tá fazendo um baita lançamento, né? A gente não pode ainda abrir muito do que tá vindo por aí no centro da cidade, tá? Então, um dos nossos canais de comunicação vai ser o Michael, né? Vamos vender muito lá. Então, algo que eu quero muito que já se ouve assim, alguma coisa na cidade, já as pessoas vêm ter com a gente. Rui, já sei o que é que está mais ou menos aparecendo por aí. Então é realmente algo que a gente vai, dentro de poucos meses, aparecer aí com força, né? E é algo que a gente acredita muito, que está sendo feito de forma muito cuidada, muito vocacionado para as pessoas, para cada persona que vai ser comprar o imóvel. E então... Dá para abrir a data ou ainda é meio que sigiloso? Então, a gente queria ali na metade do ano, tá? Metade do ano vai ser feito o lançamento, né? E aí, então, a gente está com baita parceria nacional a nível financeiro, temos uma parceria muito forte também a nível de consultoria, que marcas muito fortes que estão vindo com legal. A gente, né? Que a gente, com certeza, no início do próximo ano vai começar
explorar e vai começar a divulgar esse produto, né? E contar com a ajuda do Mike e com outras pessoas boas, que realmente isso é que importa, né? A gente está reunido de boas pessoas à nossa volta. Mais uma vez, muito obrigado a presença de vocês. A NX agradece essa parceria, que seja, né, duradoura. E para quem não segue o nosso canal, siga, né? Esse foi o primeiro episódio, o piloto. E é isso, pessoal. Até a próxima.